Fala galera, beleza? Konnichiwa? Aqui é o Murilo e no vídeo de hoje nós vamos ver uma confusão, uma discussão feia que teve dentro de uma loja de conveniência lá no Japão. Uma discussão para variar entre um imigrante, um estrangeiro que trabalha na loja de conveniência com um japonês que era o cliente. Nós vamos assistir o vídeo dessa discussão, vamos ver a opinião dos japoneses sobre esse caso e ainda nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como nunca se meterem em uma confusão dessa no Japão. A gente vai aprender japonês, uma forma de falar que jamais vai deixar que você passe por um constrangimento desse. Então fica aqui comigo até o final do vídeo que vai valer muito a pena, você vai aprender uma coisa muito importante em japonês, tá legal? Esse vídeo aqui que nós vamos ver chegou até mim através do meu amigo Jack, do canal Interview in Japan, que faz entrevistas de rua lá no Japão. O link do canal do Jack, assim como o vídeo original, estão aqui na descrição, tá? Então bora lá, galera, vamos ver o que aconteceu, vamos assistir o vídeo aqui. What? 何ですか何ですか温めてくださいと言ってえ温めてくださいと言ってと言ってうん言いましたよね。なんかあんのセルフで温める場所があんの何何もう何も終わった何も終わった何が終わったうんえ、どういうこと全部が終わった全部が終わった全部全部が終わったどういうことえ、温めるのってこっちでやるんですかえ、セルフ温めと言ったあなた最初分かった温めと言ったあなたえ、どういうこと温めてと言ったあなた最初え、言います温めて温めてください温めてお願いしますと言って分かった何 Pessoal, eu não sei se vocês pegaram aqui o que tá rolando nessa discussão. Basicamente, o imigrante, eu até entendo um pouquinho o lado dele, viu? Eu não tô defendendo essa atitude agressiva e maluca que ele teve, mas eu até entendo um pouquinho. O que aconteceu? Vocês perceberam ali que esse cliente japonês, ele comprou alguma coisa, comprou uma marmita, alguma coisa do tipo, e ele pediu para o atendente esquentar esse produto para ele. E o verbo esquentar, em japonês, na forma formal, atatamemasu, ou na forma dicionário, atatameru. Na hora de fazer esse pedido, por favor, esquente, o japonês disse de uma forma muito informal. Não é uma forma mal educada, não é que ele foi grosseiro, é que ele falou com uma intimidade que não é muito adequada para você usar com funcionários de uma loja. Isso é uma coisa muito legal que a gente vai aprender ainda nesse vídeo, tá? Eu vou ensinar tudo isso para você, você vai entender e nunca vai cometer esse tipo de equívoco. Como eu disse, não é que o japonês foi sem educação, ele foi só informal. O atendente podia até achar ruim, mas não tem cabimento uma pessoa ser apenas informal com você, nem foi mal educado, e você começar a gritar, discutir, fazer um escândalo com essa pessoa. Então os japoneses já não são muito fãs dos estrangeiros, né? Ele ainda ali com o Nihongo mais ou menos, começa a gritar feito um maluco com um cliente, perdeu completamente a linha o atendente, mas eu ainda acho que o japonês podia ter evitado tudo isso se ele tivesse sido mais formal. O que vocês acham, vocês estudantes de japonês que acompanham aqui o meu canal, ou você que é até meu aluno lá no Essencial Japão, aprenda japonês do zero em até 100 dias, escreve aqui nos comentários o que você acha. Será que o atendente, o imigrante se sentiu ofendido de verdade? Será que o japonês perdeu um pouco a linha sendo tão informal com ele? Eu quero saber a sua opinião, manda aí pra mim e vamos ver agora o que os japoneses pensam sobre isso, olha lá. すごいな。外人のスタッフが日本人に温めてくださいって言えって言って怒ってるね。今回の動画を見てどう思いましたか？あんまよく分からなかったですね。日本語が通じてないのかなとかも思ってまして、あんな対応されたら怖いですね。意思疎通ができてないように感じました。明らかに店員が悪いと思います。なんか急に切れちゃってもっと優しくすればいいんじゃないかなって思いました。 É como esse senhor disse, o cara perdeu completamente a postura por uma besteira. Foi informal, mas não é uma coisa horrível, galera. Não foi uma grosseria, uma ordem, sabe? Menosprezando o atendente. やっぱり外国人の方なので日本語があまり流暢じゃないっていう部分もあって、ちょっとお互いのコミュニケーションがちょっとあんまりうまく取れてないっていうのも、ちょっとその喧嘩の原因になったと思います。ズレがあったということは、ほんまは失礼ではなかったということなんですか？温めてっていうのは。Agora o Jack bateu aqui na questão, né? Será que a forma que ele pediu foi muito informal, acabou soando como uma grosseria? お客さんがタメ口使っただけでそうやって声荒げて怒るのはちょっと日本で働くの難しいんじゃないかなと思います。コンビニの店員さんが外国の方やから、だから外国の方同士でちょっとこうイメージが合わなかったんじゃないかなみたいな。お客さんが日本人だったんですね。あ、日本人だったの？日本人に対して怒ってレジを叩いたりとか。それ日本人が悪いわ。
Aí, tá vendo só a opinião dessa senhora? O japonês poderia ter evitado toda essa confusão. Ele poderia ter sido um pouquinho mais compreensivo ali, vendo que tá lidando com um estrangeiro. Ele podia ter falado de forma mais formal. 日本の文化では失礼に当たりますか？当たります。温めてくださいっていつも言います。私も。ちょっと言い方？タメ口はちょっと日本人でもなしという。私は温めてくださいお願いしますって言いますけど、一部の人は多分タメ口、敬語使わない人もちょっといると思います。É isso, galera. Eu acho que a maioria dos japoneses, como essa moça falou, vão usar a forma bem formal na hora de realizar um pedido. Apenas uma pequena parcela vai usar o informal, que não é ainda tão agressivo, não é tão rude. Mas quer ver? Eu vou explicar isso daqui pra vocês. Vai ficar bem claro com a explicação que eu trouxe. Nós vamos aprender isso juntos e você nunca vai se meter em uma confusão dessa. Normalmente, galera, quando nós vamos fazer um pedido, nós usamos o kudasai. Kudasai é uma expressão formal usada para realizar pedidos, como solicitar objetos e até mesmo ações verbais em japonês. Essa expressão tem alto grau de formalidade, mas ainda assim é considerada como um pedido forte e objetivo. Ou seja, quando nós usamos kudasai, eu não estou perguntando, será que teria como você fazer isso para mim? Você consegue fazer isso para mim? Não, é um pedido objetivo. Faça isso, por favor. Por favor, faça tal ação. Por favor, me dê tal objeto. É educado, mas ainda assim um pedido bem rígido, tá? Vamos ver aqui um exemplo, quando nós podemos usar o kudasai para solicitar alguma coisa, para solicitar um objeto, para solicitar algum item. Olha esse primeiro exemplo. Ramen o kudasai. Ramen o kudasai. Dê-me um ramen, por favor. Me dê um ramen, por favor. Aqui nós colocamos o que nós queremos, o item que nós queremos, o kudasai. Tá legal? Então essa daqui é uma forma que você pode usar em um restaurante, uma própria loja de conveniência. Você fala o item que você quer, o kudasai. Tá legal? Olha aqui um exemplo que nós podemos adicionar também a quantidade. Ramen o futatsu kudasai. Ramen o futatsu kudasai. Dê-me 2 ramens, por favor. Me vê 2 ramens, por favor, por gentileza. Então aqui mantivemos a estrutura, nós colocamos o item que desejamos, tá aqui, o kudasai, só que aí eu adicionei aqui no meio a quantidade, futatsu, que seriam 2, tá legal? Isso daqui é uma coisa muito básica que todo mundo lá do Essencial Japão Aprenda Japonês do 0 em até 100 dias sabe, porque nós temos aulas dedicadas justamente à expressão de pedido, à contagem, então muita gente já sabe como usar isso, mas eu quis trazer aqui no YouTube também, por conta dessa questão da briga que teve na loja de conveniência. Agora, pessoal, nós já vimos aqui nesses rápidos exemplos como usar o kudasai quando estamos solicitando um item. Mas como eu disse no começo, tem como usar o kudasai para solicitar uma ação verbal também. Então, veja só, galera, a discussão toda na loja de conveniência foi por conta desse verbo aqui, atatamasu, é o verbo esquentar. Para fazer um pedido usando o kudasai, nós vamos colocar esse verbo na forma T, que vai ficar atatamete, e adicionamos kudasai. Atatamete kudasai passa a ter o significado de, por favor, esquente. Ok, vamos ver isso na prática? Olha só. Atatamete kudasai, por favor, esquente. O bento o atatamete kudasai. Por favor, esquente o bento, esquente a marmita. O bento o atatamete kudasai. Se o japonês tivesse falado isso aqui, galera, não teria tido discussão nenhuma na loja de conveniência, tá? Aqui, então, nós falamos o item que nós queremos fazer esse pedido de ação verbal, o, partícula o aqui, e atatamete kudasai, o verbo na forma T, com o kudasai no final. Tá legal? O bento o atatamete kudasai. Se você usar essa estruturinha aqui, galera, você nunca vai se meter em uma confusão dessa numa loja de conveniência no Japão. Então, você quer apenas um item, você vai falar o nome do item, o kudasai. Se você quer que uma ação verbal seja realizada, você vai colocar o verbo na forma T e adiciona kudasai. Isso é bem formal, isso é muito prático. Se você decorar isso, você já está livre de muita confusão, tá? Você não corre o risco de ser informal desnecessariamente. É claro que existem outras formas também que demonstram mais gentileza, mais formalidade. Uma delas seria a gente usar o moraemasu.
Olha que interessante, ao invés de colocar atatamete kudasai, nós podemos colocar atatamete moraemasu ka? Atatamete moraemasu ka? Poderia esquentar, por favor? Você vê que até a tradução para o português mudou aqui. Não é mais um pedido, por favor, esquente. Agora é, poderia esquentar? Teria como você fazer isso para mim? Você consegue esquentar isso para mim, por favor? Olha aqui o exemplo com o bentô. O bentô o atatamete moraemasu ka? O bentô o atatamete moraemasu ka? O bentô o atatamete moraemasu ka? Poderia esquentar o bentô, por favor? Poderia esquentar aqui a minha marmita, por favor? Tem como você fazer essa para mim? Veja como mudou completamente até mesmo a tradução para o português. O que aconteceu que fez o imigrante lá ficar louco de raiva foi que o cliente usou essa linguagem aqui. Ele falou isso daqui, gente. Atatamete ne, atatamete ne, atatamete ne. Esquente, tá? Olha como essa tradução é bem mais informal. Não é que é grosso, né? Não é uma grosseria. Mas quando nós não colocamos o kudasai, nós não colocamos o moraemasu ka, nós passamos uma informalidade muito grande colocando atatamete ne. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que você está jantando aí com a sua namorada, com o seu namorado. Vocês vão jantar e aí você diz: "E gohan wa samete shimatta, atatamete ne." "E gohan wa samete shimatta, atatamete ne." Nossa, o arroz acabou esfriando. Esquenta para mim, tá? Notou o grau de informalidade, galera? Você ainda está sendo uma pessoa legal, de forma relaxada, de forma informal. Completamente normal para você usar com a sua namorada, com o seu namorado, com um amigo próximo, com um irmão. Mas como aquela menina no final do vídeo disse, poucas pessoas, uma minoria vai usar essa linguagem informal com um funcionário de alguma empresa. Lembrando, galera, que você pode dominar esse tema, assim como diversos outros fundamentos da língua japonesa com o Essencial Japão. Aprenda japonês do zero em até 100 dias. Isso daqui é um conjunto de mais de 90 aulas minhas, onde nós vamos aprender todos os itens que estão aqui na tela. Tudo isso que você está vendo, nós vamos aprender ao longo de mais de 90 aulas de forma muito detalhada, muito objetiva, para que você consiga dominar todos os fundamentos do idioma japonês. Você realizando apenas uma aula por dia em por volta de 3 meses, ou seja, com menos de 100 dias, você consegue compreender todos esses itens que estão aqui na tela, adquirindo uma base muito sólida na língua japonesa, pessoal. Essa é a chance de você aprender japonês de verdade comigo. Nós vamos estudar isso daqui juntos, eu estarei à sua disposição e você vai aprender pra valer de uma forma que vai fixar na sua mente e você vai entender, você vai conseguir entender como funciona essa língua tão incrível que é a língua japonesa. E o melhor de tudo, galera, é que é pelo preço mais acessível do Brasil. O link está aqui na descrição do vídeo. Clica, dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai ter interesse em participar se quiser aprender japonês de verdade. Eu te espero lá nas aulas e eu vou deixar aqui na tela também 2 vídeos bem legais aqui do canal Conversando com os Kanjis. Então assiste esses vídeos, faz uma maratona aqui no canal, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Eu vou pedir para você deixar um like nesse vídeo para mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e inscreva-se aqui no canal, que tem muita coisa legal vindo aí pela frente. Beleza, pessoal? Valeu, eu vejo vocês no próximo vídeo.